no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Assuntos que mexem com o cotidiano dos municípios do Ceará. Os deputados federais e senadores, após serem cobrados pelos prefeitos, pressionam o governo federal a agilizar a liberação das emendas parlamentares impositivas. O dinheiro dessas emendas ao orçamento da União é importante para as prefeituras realizarem serviços e manterem obras para a população, como conta agora o repórter Carlos Alberto. A lentidão do governo federal em liberar os recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União aumenta o descontentamento entre deputados e senadores e empurra os prefeitos a acelerarem as cobranças ao Palácio do Planalto. Há motivo, sim, para a crescente insatisfação. Em 2023, são pelo menos 36 bilhões de reais em emendas parlamentares, das quais 29 bilhões são impositivas, ou seja, com execução obrigatória. O portal Siga Brasil do Senado revela que desse montante de verbas, 20 bilhões e 500 milhões de reais foram empenhados, mas apenas 4,6 bilhões referentes a 2023 foram efetivamente pagos. O valor de recursos liberados representa apenas 12% do total de emendas e 15% das obrigatórias, motivo para o descontentamento dos deputados e senadores e razão pela qual a pauta de votação de projetos de interesse do governo está emperrada no Congresso Nacional. Os deputados e senadores têm sido cobrados pelos prefeitos que os apoiam a buscarem agilidade na liberação dos recursos das emendas parlamentares, que são essenciais para a realização e manutenção de obras e serviços prestados à população, principalmente nos municípios mais pobres. Essa cobrança tem chegado diariamente aos gabinetes dos deputados federais e senadores cearenses. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Vou recordar aqui esses números trazidos pelo Carlos Alberto, jornalista Beto Almeida. São 36 bilhões de reais em emendas ao orçamento da União de 2023, sendo que desse total são 29 bilhões de reais em emendas parlamentares impositivas. E dentro desse pacote de dinheiro, 20 bilhões de reais foram empenhados, que é aquele caminho que faz a alegria dos deputados federais e senadores e gera expectativa para os prefeitos, para os gestores municipais, porque quando é dada a ordem de empenho para esse dinheiro ser liberado, a verba já fica a caminho dos cofres das prefeituras. Mas a grande satisfação é porque, como disse o Carlos Alberto, desse total de 20 bilhões de reais empenhados, apenas 5 bilhões de reais foram liberados em 2023, provocando assim o descontentamento tanto dos deputados federais e senadores quanto dos prefeitos. São pelo menos 100 milhões de reais para os municípios do Ceará, de acordo com números apresentados pelo presidente da Associação dos Prefeitos do Ceará, Apresse Júnior Castro. Sem dinheiro não dá para fazer obra, não dá para realizar serviços e também não deixa ninguém satisfeito, principalmente na hora de votar os projetos que tramitam no Congresso Nacional e são de interesse do governo federal. Jornalista Beto Almeida, mais um imbróglio nessa relação entre Executivo e Congresso Nacional. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luzinor, bom dia novamente aos ouvintes. Olha só. Você sabe há quanto tempo, então, já tem essa seca, vamos dizer assim, enfrentadas pelas bancadas de deputados e senadores e também pelos governos estaduais e pelos prefeitos, Zenô, da não liberação dessas chamadas emendas parlamentares impositivas? Ela já fez mais de um mês, Zenô. Completou um mês no último dia 5 de agosto, então já estamos caminhando aí para quase 2 meses. Porque a última vez que o governo federal liberou verba, a maior, inclusive, desses 5 bilhões deste ano de 2023, no único dia, no dia 5 de julho, o governo chegou a liberar 2 bilhões
1.100 milhões de reais em emendas impositivas em um único dia. E aí você pode perguntar o seguinte para os nossos ouvintes: mas por que exatamente só há um mês e num único dia? Porque o governo precisava votar matérias importantes, e aí, para dar uma injeção de ânimo e a favor dessas votações, ele acabou então liberando isso para os partidos, para contemplar os partidos. Só que é exatamente esse o ponto, essa irregularidade, porque as emendas impositivas, como o nome já diz, é uma alteração feita no orçamento para que os partidos, para que os aliados não ficassem à mercê do governo, ou seja, para que o governo abrisse os cofres apenas no momento em que eles quisessem. As emendas impositivas ao orçamento é para deixar o orçamento mais real, é para fazer com que o orçamento não seja apenas uma peça de ficção em que está estabelecido lá, por exemplo, valores para investimentos, para liberação de verbas, mas que isso acaba não ocorrendo a depender dos interesses do governo. Só que as emendas impositivas, emendas parlamentares, estão enfrentando hoje exatamente esse entrave, por conta inclusive dos projetos que estão aí também para serem analisados. De um lado, há uma pressão pela chamada reforma ministerial, do outro, o governo segura as verbas e diz que só vai liberar isso quando na realidade forem aprovadas essas matérias que estão hoje praticamente emparelhadas ali, aguardando votação no Congresso Nacional. E aí sim, os prefeitos têm toda a razão quando alegam que tem hoje deficiências, que tem hoje carências em relação ao repasse. Houve perdas no FPM? Houve mesmo. Foi mostrado isso aqui, demonstrado por A mais B. O presidente da Prece, Júnior Castro, mostrou o quanto que houve a queda no volume de repasse do FPM, comparando os dados, por exemplo, de julho desse ano com julho do ano passado, de agosto desse ano, do primeiro decêndio repassado para os municípios em relação ao ano passado. Se há queda de receitas, naturalmente, há também esse impacto no volume que cai do FPM. Jornalista, eu quero fazer uma pergunta para você. E aí, Luciano, veio a questão dos prefeitos em voltar novamente a Brasília e, inclusive, insistir numa paralisação programada para o dia 30 de agosto. Por que tanta demora nessa liberação dos recursos? Para você, ouvinte internauta, as emendas parlamentares impositivas ao orçamento da União são propostas apresentadas pelos próprios parlamentares no ano anterior ao exercício da execução deste orçamento. Ou seja, essas emendas parlamentares às quais nós fazemos referência foram apresentadas em 2022 para execução obrigatória em 2023. Chegamos ao final de agosto com pouco mais de 12% de recursos liberados, daí a chiadeira entre os deputados federais, os senadores e as cobranças dos prefeitos. Agora, Beto Almeida, por que tanta demora? É burocracia ou o governo também está mandando recado? Olha, ou vocês ficam sintonizados ou a gente para aqui essa liberação de recursos das emendas parlamentares. É recado, Luciano, de forma muito direta, é recado. O governo está exatamente segurando a liberação das emendas parlamentares, porque quer ver aprovado, por exemplo, os projetos como o arcabouço fiscal, que o presidente Lula já demonstrou que tem todo o interesse e precisa, de fato, votar. Só que fica esse jogo de troca, de imposição, essa corda esticada entre a necessidade de liberação dessas emendas, até por uma questão orçamentária e previsão que está lá, o nome está dizendo, é impositivo, o governo não dá também para deixar de liberar, mas ele diz o seguinte, que vai empurrando até o limite disso, até conseguir aprovar o que ele quer. E aí, para isso também, claro, os partidos políticos do outro lado também esticam essa corda. Então não existe também apenas um único culpado, mas o fato é, há uma relação hoje, eu diria, meio que fisiológica mesmo, entre o Congresso Nacional e o governo. É isso que prevalece. Mas, o jornalista Beto Almeida, talvez essa expressão, relação fisiológica, seja extremamente pesada ou pesada. Na realidade, os deputados federais, que são votados pelos eleitores nos municípios, são cobrados pelos prefeitos que os apoiaram nas eleições de 2022 a ajudarem esses municípios. Essa ajuda vem por meio da liberação de recursos das emendas parlamentares individuais, assim como de outros recursos ao orçamento da União. Então eu acho que é meio pesado esse termo, convivência, relação fisiológica. O certo é que nesta semana os prefeitos avançaram nesse debate e serão recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para mais um debate, seja sobre a reforma tributária ou mesmo a liberação dessas emendas parlamentares. Luciano de Oliveira, na realidade é o seguinte, olha só,
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, esteve ontem participando de um debate, um seminário sobre a reforma tributária na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. E aí ele admitiu a pressão que está sendo feita pelos governadores e pelos prefeitos. E aí ele diz o seguinte, olha, é legítimo a preocupação que tanto os prefeitos como os governadores têm com relação à questão da reforma tributária, porque ela vai mexer muito na questão da redistribuição de recursos arrecadados com os impostos. E a partir daí, esses governadores e esses prefeitos querem saber o seguinte, como ficam os nossos cofres, como é que fica a nossa arrecadação. Nós temos uma arrecadação própria, no caso dos estados, o ICMS, principal fonte de receita dos estados. No caso dos municípios, por exemplo, tem o IPTU, tem o ISS, impostos que vão ser naturalmente afetados com essa reforma que está sendo para ser votada no Congresso Nacional. E aí o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, admitiu então nessa reunião de ontem, nesse seminário, que na próxima terça-feira ele está recebendo os 27 governadores, Luzenor. Todos os chefes de Estado vão estar lá com o presidente do Senado para debater exatamente esse impacto da reforma tributária nos estados, como é que isso especificamente vai atingir a saúde financeira dos estados. Mas aí vem a cobrança, claro, também dos outros entes federados, no caso os prefeitos. E aí ele admitiu também, olha, vamos receber todos os prefeitos. Só falta definir, no caso dos prefeitos, se essa reunião vai acontecer logo em seguida a essa reunião dos governadores, que é na próxima terça-feira, e já está na agenda dele, ou se ele vai deixar para um dia seguinte. Mas o fato é, ele disse que vai ter que ouvir também prefeitos, inclusive os do Ceará, porque essa reunião do dia 30 aqui, essa paralisação, aliás, do dia 30, ela é nacional, ela não é uma coisa que se restringe aqui só aos municípios e às prefeituras do Ceará. Todos os estados, todos os municípios dos estados do Brasil todo estarão fazendo essa pressão, essa paralisação sobre o Congresso quando eles param as atividades, não as essenciais, claro, mas dizendo o seguinte, nós precisamos ser ouvidos porque nós estamos preocupados com as receitas que estão chegando poucas e crescendo as responsabilidades. Estão errados? Não estão. Pois não, Beto, só para finalizar, porque a gente vai virar aqui a pauta. Só para finalizar, Luzenor, a gente já está tratando dessa questão, tem uma matéria interessante no Valor, no Jornal Valor, colocando exatamente como aumentou os gastos dos estados, inclusive com pagamento de servidores, e como que isso tem sido, porque também tem sido verificado uma queda de receitas. Esse assunto com o jornalista Beto Almeida e também no nosso bate-papo político, os novos rumos do PSD que hoje desembarca na administração do governador Elmano de Freitas. Em 1 minuto. O Ceará, Brasil e mundo ligados no jornal Alerta Geral. Alerta Geral.